tarde. Vou chamar a minha convidada já. Mas podem ir entrando, tá bom? Na live, sintam-se à vontade. Se não estiverem me ouvindo, me vendo, me avisem, por favor, tá? Só esperar um minutinho. Oi, Ana. Tá boa, Ana Paula? Saudades. Oi, Isa. Ju, você tem sinal, eu esqueci. Fica à vontade, Ju. Peraí que eu tô ajeitando aqui. Oiê! Oi, pessoal, tá entrando. Oi! Poxa, a tua telinha ficou preta pra mim, Janaína. Ah, sério? Não sou branca, mas não era pra ser preta, não. Tem que aparecer. Foi aí Pra mim só já aconteceu. Aí depois da gravação fica normal. Não te preocupa não. Às vezes é aqui só. Já aconteceu. É que eu vou ficar só me olhando, eu não vou te ver. Aí eu te vejo normal. Qualquer coisa você reclama mais. Sim. Então pode continuar. Eu acho que eu vou só ajustar aqui, porque eu fiquei curtinha agora para fazer isso, tá? Eu vou aumentar o som aqui também para te escutar melhor. Pessoal, seja bem-vindo. É bem legal porque o pessoal tá entrando mesmo. Estou aguardando para ver se surdos aparecem, se eles lembram. Eu acabei de avisar. Vamos ver se eles lembram e vão entrando aí nessa tarde de para quem está entrando e não sabe o que é sobre terapia ou a saúde mental nossa, né? Nosso cuidado mental. E a Ju, posso assinar a Ju? Por favor. O meu é J alto. Ah, tá. J alto. O meu é um J só virado. Você vira ele pro peito, tá? Se não tiver me vendo. Eu não vou ver o teu sinal, né? Como que é o teu sinal? J virado pro peito. Toca no seu peito. Aqui. Isso aí. Exato. Não. Pronto. Então a gente está falando com a Ju, que é terapeuta. É ocupacional a sua? Vou deixar você se apresentar, mas a sua é ocupacional ou não? O meu trabalho profissional é a terapia que envolve a parte comportamental, mental, emocional. E física também. Ah, obrigada. E aí a gente está falando, para quem está entrando é ouvinte, não entendeu, ela é uma terapeuta acessível para os surdos. Então a gente vai falar um pouquinho para poder explicar para eles como que é essa terapia, o que ela envolve e também para quem, ela ajuda quem, que tipo de pessoas. Seria basicamente isso, né, Ju? Isso. Eu vou deixar você se apresentar agora, fica à vontade, tá? Eu só vou interpretar, sabe o som. Eu sou... Meu sinal, gente, é esse aqui, a Juliana. Eu já sou terapeuta, já tem mais de 10 anos. E o meu foco hoje é o quê? É o trabalho online pela internet. Então, eu consigo fazer um trabalho bem legal para cuidar, né? Um tratamento aí da tua mente, né? Do teu corpo, seus sentimentos, principalmente lidar com sentimentos. E eu já estou nesses 10 anos cuidando, né? E assim, a comunidade surda, eu já tenho contato, né? Já mais, vai fazer 20 anos. 20 anos. Então, amando muito tudo isso. Bem legal, né? A gente que é da área da Libras,
A gente torce para que a gente encontre pessoas profissionais diversas, assim, em áreas diferentes, porque a gente sabe da necessidade, né? A Ju, como está dentro da comunidade estuda também, ela sabe a importância que é. Uma live como essa, por exemplo, meu Deus, é para dar curiosidade para eles ficaram animados, vamos ver se dá para eles voltar. Mas a comunidade toda ficou bem animada, assim, em ter o acesso, saber que tem pessoas preocupadas com eles, né? Com esse cuidado. E é importante porque, para quem não sabe, vou só explicar, para quem não sabe, a relação, assim, entre paciente, seria o paciente, né? Paciente e doutor, que seja médico, mas principalmente psicólogo, psiquiatra, é um contato assim, que eles não deixam o intérprete entrar muito, por conta da ética, né? Não. Então, assim, quando a gente encontrar acessível, nossa, a gente fica muito aliviado. E o surdo também. E aí ele fica livre e se sente à vontade para poder colocar para fora tudo que ele precisa, né? Então, assim, quando a gente encontra, é importante por causa disso. É muito bom para nós, profissionais intérpretes, e para o surdo em dobro, né? É perfeito. Aí agora a gente vai explicar, então, vou deixar eu explicar e vou passar a Libra. Beleza, gente? Janaína, só repete a última frase que tu usou, que aqui cortou e eu não entendi. Que eu vou deixar você agora se explicar tudo. Você tem para explicar e vou ficar só na Libras aqui, só na interpretaçãozinha, tá bom? Fica à vontade. A Janaína tá me deixando à vontade, não pode falar essas coisas para mim, não. Eu te corto qualquer coisa, tá bom? Se passar das Mas o tema que a Janaína colocou como surdos e saúde mental, ele é muito propício, né? A gente aí que conhece e lida com os surdos já tem um tempo, entende os desafios e as dificuldades que muitos surdos têm. O cenário mudou, pelo menos aí dos últimos 10 anos, muita coisa está muito melhor. Mas eu não sei o quanto a Janaína lembra, mas pelo menos antes de 15, 20 anos atrás, a gente via muita dificuldade entre a comunidade, em questão de acessibilidade, a língua, até situações familiares, de modo geral, que dificultavam, né, a comunicação. Né? Muitas famílias não entravam de verdade não só na comunidade, mas na própria língua do surdo. Então, tudo isso o surdo vivenciando, infelizmente trouxe aí, né, algumas consequências, seja sequelas, né? Imagina uma pessoa que cresceu num lugar onde a maioria das pessoas não entendia ele mesmo. O que isso pode causar, tanto na mente quanto no corpo dessa pessoa? Né? Ninguém está me entendendo. Eu quero conversar, mas ninguém me entende. Isso gera sequelas, né? Seja aí estresse, ansiedade, aquele vaziozão emocional que todo mundo tem, mas que infelizmente muitos surdos por muitos anos não entendiam o que estava acontecendo. Né? A gente encontrava muito isso. Hoje mudou-se, né? Muita coisa melhorou, mas ainda há muito campo aí para melhora, né? Seja na parte de profissionais que estão aí se especializando para conseguirem ter a habilidade, a fluência para conseguir cuidar, né, dessas pessoas, dos surdos que também precisam aí da saúde mental, emocional. Já encontrou esse tipo de situação também, Janaína? As sequelas que os surdos têm por tantos anos, talvez com uma falta de comunicação, a consequência que isso pode trazer para eles é bem difícil, né? Sim. Eu tenho situações que eu me deparo do surdo chegar na faculdade, né? Você acha que está bem, mas de repente acontece dele não conseguir algo e aquilo leva ele lá para baixo, uma depressão que nem ele sabia que ele tinha, né? Ou uma ansiedade que ele não sabia que ele tinha. É bem complicado. Aí você vai ver que é exatamente isso. É uma luta para estudar, para chegar até onde chegou, sabe? E aí aquilo ele foi guardando. Então é muito mais difícil, parece, né? É mais difícil. Mas aí, tanto os ouvintes, que existem muitas ferramentas já de anos,
Agora, para os surdos também existem essas possibilidades deles conseguirem se cuidar também. E o principal, né, na própria língua, que é o diferencial maior. Tu chegar aí com uma língua diferente não vai gerar o resultado que eles precisam. A língua materna deles não adianta, é a Libras. É a Libras, não adianta jogar muito português para eles. Então, eles entenderem o que está acontecendo com a mente deles, o meu foco de trabalho ajuda nesse sentido. Né? O meu trabalho principal, o foco dele é o quê? Eu consigo mostrar para a pessoa, isso seja surdo ou ouvinte. Então, a pessoa ela vai conseguir entender tudo o que aconteceu na primeira infância dela. Meu trabalho ele se foca principalmente nessa fase aí. Desde quando a gente está na gestação da nossa mãe, até mais ou menos uns 5, 6 anos de idade. Então, nessa fase aqui, a gente adquire dores, né? A gente fala dores existenciais. Essas dores, gente, nos trazem sequelas se a gente não cuidar delas, né? Mas também traz ferramentas. Quais são essas 5 partes que a nossa mente carrega? Em questão de dores, as 5 dores existenciais, ó, são essas aqui, ó. A rejeição é a primeira dor, o abandono, a segunda dor, a manipulação, a terceira dor, a humilhação ou a decepção, a quarta dor, e a quinta dor, que é a traição, a troca. Essas 5 dores, todo mundo adquire, gente. Nessa fase aí, ó. Desde a gestação da mãe até mais ou menos uns 5, 6 anos de idade. Então, imagina a gente adquirindo tudo isso nessa fase infantil, a nossa percepção do nosso ambiente, e ao mesmo tempo que a gente adquire essas dores, também vem as ferramentas. Não é só dor, não, né? Apesar da nossa mente ter sofrido uma dor, ela vai trazer recursos ou ferramentas para a gente não viver só na dor. Muitas ferramentas, cada um desses traços eles carregam. Mas quais são os traços, Ju? Quem vai lá no meu Instagram vai ver que eu falo muito desses traços lá. Meu trabalho principal é esse, né? É da análise corporal de modo geral. E os 5 traços têm os nomes esquisitos, tá? Mas não se assustem, não. Só faz parte aí da nomenclatura científica, mas ele traz muito recurso. Quais são os traços? Ó, o esquizoide é o primeiro traço. O segundo traço é o oral. O terceiro traço, psicopata. Não assusta. Psicopata é muito bom. Quem faz análise entende todas as ferramentas. O masoquista também não se assusta. Não é o que gosta de sofrer, não. Você vai ver as ferramentas dele também. E o traço rígido. Todos nós temos esses 5 traços. A diferença é a quantidade que nós temos desses traços na mente. Mas como que dá para saber como a gente tem? Esse é o diferencial, gente. O formato do teu corpo vai me falar o quanto você tem desses traços. Repara como que as pessoas têm formatos corporais diferentes? E quando você aprende esse olhar, você percebe que pessoas com formatos corporais parecidos tendem a ter comportamentos parecidos também. Não é muito diferente. Reparem pessoas que são, eu vou dar um exemplo para vocês entenderem. Pessoas que são mais arredondadinhas. Geralmente essas pessoas mais arredondadas, nem sempre é gordinha, tá? Pode ser ou não. Mas pessoas mais arredondadas. Quando você olha uma pessoa que sempre está sorrindo, quer abraçar todo mundo, essas pessoas, geralmente elas vão ter o mesmo padrão de comportamento. Elas vão ser pessoas mais amigáveis, amistosas, amam conversar, querem abraçar todo tempo, são muito sensíveis. Se vocês repararem esses padrões de comportamento, o padrão corporal também é parecido. E esse conhecimento, tanto para ouvinte quanto para surdos, aumenta a tua capacidade de autoconhecimento e também de entendimento do ambiente. Saber que a gente tem que lidar com diferenças. Sabia um pouquinho dessas particularidades, Janaína? Então, eu sabia. Eu vejo seus vídeos, né? Na verdade. Então, aí, algumas particularidades eu já vi, fui assim, me identificando, sabe? Vendo o que mais ou menos, eu encaixo aonde, porque a Ju, ela tem o Insta, tá, gente? Depois vocês podem seguir também. E ela posta os vídeos, beleza? E aí, alguns vídeos dela eu pego, igual o da ansiedade, da bonequinha.
que está no filme, Sim. eu peguei e postei com acessibilidade, com a Libras, para vocês entenderem. Por quê? Porque ela fala muito sobre isso mesmo, sobre o ciclo de corpo, e como a gente pode se perceber nele ou perceber as pessoas que estão em volta. Eu gosto muito da área, né? Então eu fico assistindo mesmo seus vídeos. Coisa boa, coisa boa. E acho que o videozinho que tu colocou deve ter algum personagem do filme Divertidamente. Isso, foi esse mesmo. Acho que foi esse mesmo, né? Que legal, que legal. Gente, para vocês surdos que amam filme, aquele filme é uma grande referência para vocês começarem a entender. Mas aí quem está assistindo, principalmente surdos, vocês que estão assistindo, pode assim se questionar, tá, mas o que isso vai me ajudar? Muitas vezes vocês acabam tendo um padrão de comportamento que se acha estranho, que se acha esquisito. Ai, mas eu choro demais, por que eu faço isso? Ai, mas eu sou quietinha demais, eu não quero ver ninguém, eu só quero ficar sozinha. Sabia que existe uma explicação do porquê você é assim? E algo melhor que a gente aprende nesse processo, gente, é se eu quero ficar sozinha muito tempo, você vai entender o porquê e você vai entender que tá tudo bem de ser assim. Isso não é um defeito. É apenas um conflito que você está na sua mente de ainda não entender como você funciona. Existem partes da nossa mente, quem assistiu o filme lá divertidamente, vai ver lá os 5 bonequinhos. Todos eles ali num painelzinho de controle. É o divertidamente. Naquele painelzinho de controle, cada hora um bonequinho vai lá acessar a frente do controle. Então, é as partes aí da nossa mente que vai comandar o nosso comportamento, as nossas sensações, nossos sentimentos. Então, você tem esse entendimento, abre muito a mente para as suas possibilidades. Principalmente para os surdos que muitas vezes vieram de uma criação um pouco mais difícil, que muitas vezes não foi nem explorado e nem estimulado as possibilidades. E infelizmente veio com muitas crenças limitantes. Né? Os surdos, infelizmente, carregam de modo inconsciente essas crenças. Né? Muitos, pela falta de estímulo, poxa, eu sou surdo, será que eu não vou conseguir? Não, gente, as possibilidades elas são muito grandes. A surdez é só apenas uma parte difícil. Explorar o que está na tua mente de potencialidades para saber, poxa, onde eu me encaixo melhor? Essa é a parte mais gostosa. Até para você saber, poxa, que profissão que eu vou querer, que pessoa pode combinar para mim ter um relacionamento, para mim ter uma mente saudável, para ter um relacionamento saudável, conseguir um trabalho. Gente, as possibilidades desse processo, tanto para ouvintes, que os resultados são 10, e para os surdos, quando eles se permitem esse processo, a mente abre de uma maneira enorme. E esse choque de cultura também que existe, até poxa, surdo, ouvinte, existe um choque aí, gente. Existe. Quem está na área sabe. Até esse choque fica muito mais claro e muito mais leve de se lidar. É uma parte muito gostosa, sabe? Quando você começa a aprofundar a sua mente, entender o que aconteceu lá atrás, a falta de estímulo que não teve, que teve, você aprender aqui, ó, como que eu vou negociar tudo isso? Ok, eu sou surdo. O que eu posso fazer com isso que eu tenho? As potencialidades assim são magníficas também. Eu faço acompanhamento com surdos, um especial é um querido, ele está tendo um resultado maravilhoso, tanto para ele de modo pessoal. Quem eu atendi, ele deu um traço bem alto aí do traço oral, que é a tristeza lá do filme Divertidamente. Então, muitas vezes, uma pessoa muito intensa, ele deu mais de 30%. Essa intensidade, para muitas pessoas, é uma bagunça, gente. É uma bagunça, porque elas se acham muito fracas, muito dramáticas, e muitas vezes não é nem o ambiente nem ela que acha, é o ambiente que fica pressionando essa pessoa. Você está sendo dramático demais. Para de chorar. Olha a pressão que fica para essa pessoa que dentro é uma montanha de sentimento. Ela apenas não está entendendo o que está acontecendo. Então, quando esse surdo
ele entendeu. Puxa, eu tenho tudo isso de sentimento. E o melhor, a parte principal do processo dele é ele entender que tá tudo bem, ele vai sentir assim mesmo. Não tem como abafar esse sentimento. A hora que começa a abafar tudo isso, gente, é onde a pessoa começa a ficar triste, começa a dar ansiedade. E para caminhar para uma depressão, não precisa muito, não. Faz sentido, Janaína? Todo sentido. Muito. Até porque a gente percebe isso na gente mesmo, ouvinte, por exemplo. A gente sente que se não desabafa, a gente sente que se está preso, a gente realmente começa a ficar muito triste. Parece que não tem pessoa para a gente conversar, que entenda a gente. Isso acontece com a gente, ouvinte, né? Então, você imagina o surdo que não tem toda hora ali, uma pessoa que ele possa se comunicar, né? Não é toda hora. Quem ainda é casado surdo com surdo ou com intérprete ainda consegue. Agora, se é um surdo que vive numa casa onde a família não sabe Libras, pensa isso para ele. Bagunça não deve ser, né, Ju? Muita, muita. Aí você vê surdos que acabam indo para até a. Não surdos, só surdos, gente, ouvintes também, tá? Isso é geral. Quando uma pessoa não consegue se preencher de modo natural, que é com uma boa amizade, uma boa conversa, relacionamentos, esse é o preenchimento básico desse lado da nossa mente, que é do traço oral. Eu falo que é as necessidades básicas. Se a gente não faz isso, gente, a gente vai para os vícios. A tristeza a gente tenta preencher com outras coisas que não vão nos ajudar. Primeiro preenchimento que a pessoa tenta fazer para preencher essa tristeza, esse vaziozão aqui, comida. Aí vai, só vai comer, come, 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 come. Tenta preencher um vazio que não vai preencher. Comida não preenche esse vazio. Aí vem outros vícios piores, né? Vai entrar aí bebida, cigarro, até o uso de drogas. Tudo isso é para tentar preencher um vazio que não está sendo preenchido de um modo saudável. E a dificuldade do surdo maior do que dos ouvintes é muitas vezes não encontrar pessoas que entendam a própria língua dele, que isso faz falta, gente. Muita falta. Alguém que te entenda. Sabe que aí há algumas crenças limitantes de alguns ouvintes que costumam dizer que surdo é grudento, gente. É a primeira coisa que eu tiro, gente. Nós seríamos grudentos no lugar deles. Imagina tu encontrar alguém que entende você. Você não vai agarrar? Eu agarraria. Não é assim, Janaína? Com certeza, eu também. Então não é que surdo é grudento, gente. Pelo amor de Deus, tirem isso da cabeça de vocês. Eles são pessoas que, quando encontram alguém que vai entender eles, claro que eles vão aproveitar. Assim como eu também aproveitaria e vocês também aproveitariam. É uma necessidade básica humana. Conversar, falar, ter amizade. E quando não se encontra isso de um modo mais tranquilo, no caso dos surdos, eles precisam ter pessoas que saibam a língua deles. Então, pensa na dificuldade para vocês, surdos, quando não encontra esse ambiente saudável. Um grupo de pessoas que saiba a língua de um modo fluente, para você ter a liberdade de falar o que você está sentindo, de se expressar. Então, isso, gente, é saúde mental. Lidar com necessidades básicas é saúde mental. E quando as necessidades básicas não estão sendo atendidas, é espaço para aparecer ansiedade, tristeza, estresse. E quando não cuidado, essas primeiras sensações, sim, pode virar coisas mais graves. Depressão, fobia e por aí vai. A gente já sabe essa lista. Então, para evitar tudo isso, vamos começar um pouquinho a olhar mais a necessidade básica, gente. Necessidade básica é importante também. Janaína, tu comentou que teria aí algumas perguntas ou situações também típicas que a gente poderia estar falando, ou mesmo quem está entrando, gente, fiquem à vontade para fazer pergunta. Sim, Ju. Eu falei de algumas situações, mas assim, eu acredito que é um geralzão que você falou, né? Que o surdo sente mais, mas eu acredito que lidar com eles na área escolar é uma cobrança um pouco maior, porque a família cobra, amigos cobram, né? Então eles têm aquele senso de, puxa, eu preciso.
Por exemplo, eu lido com filhos na faculdade que ficaram lá seus 6 anos, no curso de 4 anos, fizeram em 6, 7 anos. Por quê? Não tinha acessibilidade. E quando conseguiu a acessibilidade, aí rapidinho foram, desenvolveram. Então, isso já trava eles naturalmente, eu acho, né? Puxa, eu não consegui, eu não consegui, eu não consegui. E eu acho que essa trava também fica para ele poder desenvolver o trabalho dele, às vezes, depois, entendeu? Parece que ele passa isso, parece que isso acaba descontando, sabe? Desconta nas pessoas em volta. Mas por quê? É uma trava e foi uma luta grande para ele. Mas se a pessoa não entende, aí você vai titula o surdo, sabe? Parece chato, como é chato lidar com surdo, mas não entende que é uma trava deles, né? E essa trava vem de, olha aí, ó, da área da educação, da família só, não, toda a área que ele tentou passar, né? Ele vai entrando e vai barreira, e aí, para poder ultrapassar isso, eu acho que a dificuldade é maior. Então, essas travas, parece que assim, são percebidas por quem quer entender, né? A pessoa, quando ela tem um contato assim rápido com o surdo, ou tem que conviver diariamente, parece que não percebe. Mas para eles, para o surdo. Eu acho que é bem legal falar sobre, né? Para nós ouvintes, porque nós somos maioria ouvintes. Então, esse lidar com eles, essa paciência, ela precisa existir, né? Porque essas travas que você fala, até por isso que eu acho legal de te chamar. Porque quando a gente fala de saúde mental, a gente esquece do quanto eles passaram, né? O que eles vivenciaram. Se nós, ouvintes, já vivenciamos coisas ruins, pensa eles. Uma casa, só para a gente citar, né? O período da pandemia, a gente estava dentro de casa, saindo. E a família do surdo que não fala com ele, que não sabe a Libras, ficou dentro de casa fazendo o quê, o coitado? A gente fala assim, coitado, gente, coitado, porque parece uma exclusão quando eles não são entendidos, tá? Só por isso. E aí ficar dentro da família, assim, e fazer o quê? Nada. Então, assim, se a nossa cabeça já saiu de uma pandemia toda doente, e nós somos ouvintes, aí você imagina a cabeça do surdo, como que não ficou na pandemia? Como que não saiu disso, né? Eu senti eles mais agoniados, saber que dá para ter um alívio, dá para ter eu acho legal. Das minhas pontuações. É um esforço que precisa mesmo, né, Janaína? E sabe, esses pontos que você falou, principalmente da família, eu lembro de início, até esqueci de falar na minha apresentação, que assim, eu estou há uns 20 anos já nessa área, então eu já vi muita coisa, eu e meu esposo. Meu esposo tem 3 tios que são surdos, né? O quarto é porque casou com um dos tios também surdo, então meu marido já conhece essa comunidade desde pequeno, até antes de mim. Então, a gente já viu muitas situações, A e B, né? Situações tristes, muito tristes, eu lembro uma especial, eu acompanhava, sabe o que é? A adolescente, isso a Janaína já deve ter visto também, a adolescente conversar a primeira vez sobre questões que é normal para as meninas e ela não ter conseguido falar com a mãe, porque a mãe não entendia ela. Isso aqui, 15, 20 anos atrás, gente, se achava aos montes. E hoje, aqueles adolescentes lá de 15, 20 anos atrás, hoje são adultos com problemas, porque não conseguiam preencher naquela época como deveria. Né? Foi tentando e era difícil na época. Hoje mudou, muita coisa está melhor. Mas ainda há necessidade da inclusão familiar. Gente, eu não tenho surdo na minha família. Eu amo a Libras, aprendi, sou fluente. E não tenho surdo na minha família. Meu marido tem. Se você tem um surdo na tua família, gente, a obrigação tua é aprender a língua. É simples. É uma conta simples. Se o meu filho é surdo, eu preciso aprender a língua. Hoje existem vários olhares. Eu já vi muito surdo que
fez um treinamento muito bom, labial, conseguiu treinar, fala muito bem, nem sempre necessita da Libras, aí é cada caso que vai ser avaliado, mas, gente, tem um surdo na família, aprenda a língua, pelo amor de Deus, porque a falta de comunicação torna uma pessoa doente, ela fica travada. E de um modo emocional e mental, quando a gente não consegue expressar as nossas emoções, a gente fica doente. Literalmente. Então, muitos, infelizmente, caminharam para a doença porque não tinham um ambiente propício para poderem se expressar. Agora, imagina nesse meio que até a Janaína comentou agora há pouco, casais, um surdo e um ouvinte. Nada errado, gente. Existe essa liberdade de escolha, mas, gente, o ouvinte que quer casar com o surdo, a mínima obrigação é ter a fluência, tá? É fluência na língua de sinais. Não é para se prender básico, não. Porque dentro de um relacionamento existem conversas muito difíceis e o básico não vai alcançar. E o teu casamento vai caminhar para uma separação. O teu relacionamento vai caminhar para isso. Então, quer casar com surdo? Ok, aprenda Libras. Seja profundo na língua. Profundo. Para o teu relacionamento ter essa profundidade. E o teu parceiro surdo ter a liberdade e o ambiente propício para ele também expressar as suas emoções. Senão, esse surdo ele vai começar a ficar doente. Quantos surdos eu não conheci que falava, meu marido ouvinte não conversa comigo, porque ele só fala, ele não faz a Libras. Vice-versa, tá? Vice-versa. E isso deixa a pessoa doente. Fora que o casamento começa a ficar doente. Gente, esses são só esses pequenos desafios que a gente já escuta. Então, as pessoas caminham para a doença por não assumir escolhas. Principalmente os ouvintes. Ouvinte, quer casar com surdo? Eu estou repetindo de novo, gente. Aprenda Libras. Pai e mãe, teu filho é surdo. Veja as possibilidades. E se o caminho do teu filho está caminhando realmente é Libras, pai e mãe, aprenda essa língua para o teu filho não ficar sozinho. O filho precisa do pai e da mãe. Filho, pai e mãe é surdo, filho, geralmente quando crescem, eles já são um dos melhores intérpretes natos, né? Eles aprendem muito bem a língua de sinais, né? Mas o vice-versa é importante. Faz sentido isso, né, Janaína? A importância da língua para que preserve a saúde mental e emocional. Faz sentido, né? Todo sentido. Porque eles vão crescendo, né? E, por exemplo, a gente pode colocar de novo a ilustração para a gente crescendo e a mãe toda hora. Não faz isso, não pode, para, né? E a mãe grita às vezes de longe. E a mãe do surdo faz a mesma coisa, a mesma. E o surdo vai saber que aquilo está errado se ela falar de longe? Não, né, gente? E aí ele cresce como? Até sem saber que aquilo lá não é. Ele cresce assim. Eu já encontrei surdo assim. Então, assim, a diferença é muito grande. Por isso que a gente fala. Agora, se é uma mãe que foca lá, não, tem que aprender a Libras, ela vai aprender não só a Libras, ela vai aprender a cultura dele, ela vai aprender que para poder chamar a atenção, ô, fulano, ela vai ter que mostrar para ele, ela vai ter que chegar perto, meu filho, entendeu? E isso vai virando um costume se ela consegue entender as necessidades dele, né? Não, ele vai crescer assim, como se fosse um ouvinte, confuso porque ele não ouve, ele é um surdo, e aí aquela confusão na cabeça dele, até ele se encontrar, vai demorar. E vai criar esses traumas, eu acho que são essas barreiras difíceis para eles superarem, né? Difícil. E um dos maiores... Pode falar. Pode falar. Não, pode falar. As minhas questões são baseadas no que você vai falando. Vai lá. Não, e a maior parte dos problemas que a maioria dos surdos tem é a dificuldade de melhorar a autoestima. Que como já vem numa sensação de eu sou surdo, eu já tenho uma condição não inferior, mas opa, existe uma limitação aqui, eu não escuto, ok. Isso mexe diretamente com a autoestima. Dele não se sentir suficiente nos ambientes. E quando
se cresce num ambiente que a comunicação também não ouve, como cresce essa criança? Que adulto que vira? Ele duvidando das próprias capacidades. Ele achando que ele nunca vai conseguir. Eu conhecia um surdo que o sinal dele era esse aqui, ó. Não dá, não dá, não dá, não dá, não dá. Tudo que você oferecia, não dá, não dá, eu não dá, eu não dá. Olha a crença limitante que essa pessoa cresceu. Tudo não dá para ele. Não, 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 não. É muito medo de realmente tentar, de experimentar. Foi totalmente essa falta de estímulo lá atrás. E se não houve comunicação e muito menos elogios, gente, a autoestima dessa pessoa fica lá embaixo. Então, o processo que é você entender como a tua mente funciona, lembrar tudo de bom que você tem, é isso que o surdo tem que fazer. Na verdade, todo mundo, né? Mas aqui em especial os surdos o que eu tenho de bom? Quem que eu sou? O que eu tenho de bom? O que eu tenho de ruim? Porque a gente tem coisa de ruim também, né? A gente tem a nossa parte ruim que tem que entender. Então, quando se faz esse processo, vai ajudar vocês nisso. Entender o que eu tenho de bom. Ok, olha quanta coisa boa eu tenho. Aqui a gente já começa a recuperar a autoestima. Eu tenho tudo isso aqui de bom. Eu tenho que aproveitar. E o que eu tenho de ruim, eu tenho que aprender a lidar. Eu tenho que aprender a negociar isso aqui. Quando entra essas duas ações, entender quem eu sou e lidar com a parte ruim minha, o negócio começa a andar. Porque aí quando vem as dificuldades, os desafios, eu não olho mais com aquele olhar limitante. Ai, não dá, eu não consigo. Ah, mas tem que ser assim, alguém tem que me ajudar. Não. Eu vou começar a olhar e começar a enfrentar. Começar a ter coragem, pegar todas aquelas minhas ferramentas que a minha mente apresenta e começar a lutar pelo que eu quero. Ah, mas eu sou surdo. Não. Consegue do mesmo jeito. A única limitação é a surdez. Porque a tua capacidade cognitiva, que é de pensamentos e ações, é igual como qualquer outra pessoa. Só muitas vezes não foi estimulada lá atrás. Em comunicação, elogios, conversas. É o problema aí de grande parte dos surdos, infelizmente. Uma estrutura para que esse estímulo pudesse ter havido. Para começar a explorar realmente o que vocês têm de bom. Gente, esse processo de análise, ele é muito bom nesse sentido, para você recuperar a tua autoestima. Lembrar o que vocês têm de legal e começar a fazer uma história diferente de onde você veio. Porque muitas vezes as histórias lá atrás, muitos surdos carregam de um modo muito pesado ainda. Que meu pai e minha mãe fez isso, porque eu não tive isso, porque eu sofri... gente, são histórias de muito sofrimento, é verdade. Eu conheço inúmeras histórias que só de lembrar dá vontade de chorar. É triste mesmo. Mas o processo de terapia é para ajudar vocês, surdos em especial aqui hoje, a relembrar que não importa o que foi feito com você lá atrás, pai e mãe não usaram língua de sinais, não se comunicaram comigo, não importa o que aconteceu lá atrás. O que importa é o que você vai fazer daqui para frente. Qual é a tua escolha? O que eu faço com tudo isso que fizeram comigo? Eu vou carregar tudo isso pro restante da vida e me usar como vítima? Eu fui vítima deles e até quando? Ou eu vou fazer uma história diferente de... Realmente, foi difícil, foi um passado complicado, mas eu tenho capacidades e potencialidades para fazer uma história diferente. Essas são as abordagens da terapia. Recuperar a tua autoestima, ver as ferramentas que você não está usando e parar de ficar revivendo só as dores. Que a gente falou das dores, né? Lá dos 5 traços. Ó, vamos relembrar as dores? A rejeição, o abandono, a manipulação, a humilhação e a traição. Quando a pessoa não entende essas dores, gente, literalmente é você ver as pessoas num modo tão automático que só está revivendo isso aqui. Fica evitando de tudo quanto é jeito ser rejeitada, ser abandonada, ser manipulada, humilhada, trocada. Uma pessoa
a gente falou bastante aí dos orais, as pessoas mais arredondadinhas. Surdos, prestem atenção no formato do corpo, pessoas arredondadas, bem redondinha. Aquele olharzinho que, ai, me pega no colo. Pessoas que gostam de conversar. Então, pensa nesse formato corporal. Gente, essas pessoas morrem de medo de ficar sozinha. Morrem de medo de ficar sozinha. É a dor do abandono. Só que essas pessoas aqui, ó, imagina um surdo bem arredondado, homem ou mulher. Por ficar com medo de ficar sozinha, uma pessoa assim pode aceitar qualquer tipo de amizade. Mesmo uma pessoa que esteja fazendo mal pra caramba pra você. Mas como ela não quer ficar sozinha, a mente dela começa a pensar assim, não, pelo menos eu não tô sozinha. Ela me faz mal pra caramba, mas pelo menos eu não tô sozinha. Essa pessoa, ela só tá evitando dores. Porque uma pessoa no recurso, o que é um recurso que eu falo? Usando as ferramentas, essa pessoa ela vai usar oral e ela vai aprender a identificar quem está fazendo mal para ela. E ela não vai ligar se essa pessoa vai embora, porque ela não está com medo de ficar sozinha. A sensação de estar sozinha não vai afetar ela dessa maneira. Essa é a arte de aprender a entender e controlar a própria mente. Aqui eu só estou citando no oral, gente. Vocês não sabem a profundidade que esses 5 traços ele vai trazer para a mente de vocês e para o comportamento de vocês. E vocês perceberem de, peraí, eu estou usando realmente o que a minha mente tem de potenciais ou eu só estou assim, evitando dor? Não, eu vou evitar. Que vida é essa? É esse o objetivo do processo de análise corporal. Ele vai mostrar para você a vida que era para você estar tendo baseado no formato corporal, que é o que? A maneira da sua mente funcionar. Muito obrigada pelas explicações, porque se eu deixar, realmente você vai longe e eu vou aqui dando atenção, né? Também amo uma área que eu acho muito legal. Eu falo que eu fui em psicologia e forçaram a ir para a área da letras, forçosamente. Mas a área da análise de pessoas eu acho bacana demais. Assim. Eu acho que faz uma diferença para a gente entender pessoas, né? Às vezes o pessoal fala assim para mim, para você tudo tá bom, e parece que não é que eu queira brigar ou que eu evite alguma coisa, mas parece que eu entendo assim, que aquele jeito ali não vai adiantar eu brigar, sabe? Algumas coisas que eu percebo é porque que talvez aquele jeito da pessoa é assim, né? E se tiver que entender ela desse jeito, então eu vou ter paciência. Né? Não é que eu não sinta, mas eu percebo que em volta os jeitos estão bem diferentes e aí a gente vai percebendo coisas, né? Percebendo pessoas com um sinal mais abalado, traumas que, a hora que já contou, a pessoa às vezes conta as coisas sem a gente perguntar se está bem, né? Já percebeu isso? As pessoas contam pra gente. Os surdos fazem isso, então, falou, oi, bem, hoje não tá bem não, porque a minha mãe aconteceu não sei o quê, o meu tio aconteceu não sei o quê, e aí a gente fica sabendo a família inteira. E a gente leva um susto de cada coisa, mas entende porque ele tá bravo, entende porque ele não tá legal. Né? Então, eu acho que dá pra gente falar que também a gente acaba sendo um pouco psicólogo ao ser intérprete de línguas, porque isso acontece, né? Então, a gente tem que aprender a ouvir e aprender a prestar atenção, que seria isso no caso do surdo, né? Prestar atenção mais do que a gente está acostumado. Isso testa a nossa paciência e faz a gente também precisar da terapia. É importante demais. E aí, quando a gente fala desses assuntos, a gente lembra, né? Pô, tem uma ansiedade, a gente lembra dos próprios problemas da gente e o quanto a gente está, às vezes, aguentando coisas das pessoas por elas não irem numa terapia e aí fazerem da gente alguma terapia, né? E aí a gente também meditando assim, isso também. Mas assim, muito, muito válida demais. Qualquer fala assim, porque tudo foi muito aproveitado isso. Muito. E eu agradeço assim.
Demais, demais de verdade. Eu não vi o tempo da live. Não olhei, você olhou? Você viu o tempo da live? Não, Passamos de 40 minutos já, tá indo para 50. já tá ótimo, então, né? Senão a gente. Você não é só você que fala, não. É culpada é eu também, que falo do monte também. De monte. Mas eu agradeço de verdade, tá? Obrigada. Eu que agradeço o convite, Janaína. Foi um prazer te conhecer, conhecer o esposo também. A gente conversou um pouquinho aquele dia. Foi um prazer mesmo, imenso, de poder dar essa possibilidade aí para os surdos também, que precisam estar cuidando da mente, precisam estar cuidando das emoções, para conseguir viver, né, muito melhor e aproveitar o que realmente eles querem para a vida dele. Então, vale a pena sim. Importante, né? Obrigada, Ju. Eu vou aqui encerrar então a live, pessoal, e vai ficar. Ela grava sozinha, né, Ju? Só para eu lembrar. Grava sozinha e eu falo depois. Tá bom? Então tá. Obrigada, querida. Um beijo. Beijo, fica com Deus, viu? Tchau, tchau. Tchau.